Boa noite. A Santa Cecília TV promoveu ontem o primeiro Fórum Porto e Negócios. O evento, no Teatro Coliseu, reuniu a comunidade portuária, autoridades políticas e especialistas em torno da discussão sobre a ligação seca entre Santos e Guarujá. Uma noite para buscar uma solução definitiva para uma questão que há quase 100 anos está em discussão: a ligação seca entre Santos e Guarujá. E a Santa Cecília TV está disposta exatamente, através deste debate, desta discussão, que reúne não só as autoridades, mas uma plateia seleta de vários segmentos e várias áreas relacionadas à Baixada Santista, e temos a convicção e a esperança de que, através dessas discussões, nós encontraremos caminhos para que a Baixada recupere boa parte de seus investimentos e consiga avançar na modernização, mas avançar acima de tudo pensando no bem-estar da população da Baixada Santista. O primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios expôs um denominador comum: a necessidade de ter uma ligação seca entre Santos e Guarujá, e trouxe a oportunidade para expor diferentes pontos de vista e preferências. Se você analisar todos os prós, contras, ônus e bônus entre ponte e túnel, a opção já bem debatida com todos os meus secretários, técnicos e a própria história envolvendo aí uma série de opiniões de especialistas, o túnel submerso seria a melhor opção. Eu sou a favor da ponte e do túnel, né? Aquela que for mais viável, primeiro, tecnicamente, financeiramente, nós vamos dar todo o apoio para que ela possa ser executada, depois lutar pelas demais. Há 80 anos atrás, Prestes Maia fez o plano de desenvolvimento regional de Santos. E ele falava que seriam necessárias 3 ligações secas entre Santos e Guarujá. De lá para cá, muito tempo se passou, muitos projetos foram apresentados e todos têm uma única semelhança: todos ficaram no papel. Durante os debates, uma questão ficou evidente: os projetos devem passar por uma análise técnica rigorosa, que vai considerar a longevidade do projeto que for executado. E evidentemente que nós não podemos cometer um erro que vá afetar os próximos 100 anos. Então eu acho que este evento ele vem a contribuir para que o debate seja de uma forma bastante clara, para que possa resolver pilares importantes desta relação seca, que é a mobilidade urbana, que são os impactos relacionados ao maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, dentre outros fatores. A gente tem que pensar em investimentos de infraestrutura, principalmente portuária, numa visão de 50 anos, de 100 anos para frente. A gente não pode tratar um projeto dessa magnitude, 3 bilhões de reais, simplesmente daqui 10 anos no máximo. E a navegação ela evolui com uma frequência muito alta. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer daqui 50 anos, 100 anos. E a gente está colocando um obstáculo a mais no nosso canal. E aí, como técnico que sou, eu acredito que a gente tem que estudar um pouquinho melhor quais são as alternativas que a gente tem para ligar Santos a Guarujá. Os deputados federais participantes cobraram agilidade e senso prático para fazer com que as ideias saiam do papel. É um debate que ele tem que ser no campo técnico de ideias, e você juntar a sociedade organizada, as lideranças do setor portuário é fundamental para que a gente avance nessa pauta de uma forma consciente. Está na hora de se reunir, somar forças. Eu não sou defensora nem da ponte nem do túnel, eu sou defensora de uma ligação seca entre as cidades. Para facilitar a movimentação de cargas no porto, para melhorar o sistema de travessias que a gente enfrenta tanta dificuldade. Então, como eu fiz o questionamento, a gente tem que pensar o que é mais viável financeiramente, de onde vão vir os recursos e somar forças e montar uma caravana para ir reivindicar isso no governo federal e no governo do estado. O fórum promoveu quase 3 horas de discussões. Uma noite histórica e de resultados. Independente de ser ponte ou túnel, e acredito que num momento como esse a gente já deveria ter os dois, né? Um para atender uma parte, outro para atender outro segmento. Agora nós estamos bem próximo e com isso nós conseguimos argumentar os pontos positivos, os pontos negativos de cada projeto, a ponte, o túnel. Conseguimos reunir aqui hoje, isso já vem sendo debatido há algum tempo,
técnicos que vão nos trazer as suas contribuições de forma que se possa rapidamente chegar a uma conclusão e não que a gente demore quase um século novamente, devido a uma contenda de um lado ou de outro, e que a Baixada Santista e o país saiam prejudicados nisso, porque é a questão do porto, a questão portuária, a questão do turismo, a questão dos moradores, envolve um complexo muito grande que precisamos resolver. E, sem dúvida, hoje é um marco em termos dessas discussões para a nossa Baixada Santista e para o país. A gente espera agora, após essas conclusões, além de darem sequência ao diálogo, que a gente possa partir para a ação, possa formatar, porque mais de 90 anos se passaram e nós ainda não temos nem a ponte nem o túnel. Que a gente possa ter ambos, mas que a gente parta de um. Então, que possa realmente existir agora a tomada de decisão do governo do estado, do governo federal, tendendo para uma uniformidade de posições. E para fazer um balanço do que foi o Fórum Porto e Negócios, eu converso agora com o mediador do debate, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Caderno Regional. Maxwell, estivemos juntos lá ontem no debate e, pelo que vimos lá, foi um grande sucesso, não há dúvida nenhuma, não é? Sem sombra de dúvidas, Irineu. Principalmente porque esse tema é um tema extremamente importante para a nossa região. A gente já conhece o tema já foi debatido inúmeras vezes e, se você me permitir, eu gostaria de iniciar fazendo um recorte absoluto nisso tudo. A gente percebeu a envergadura do evento, a gente percebeu a adesão do evento, nós tínhamos mais de 500 pessoas nesse evento, a organização do evento e, honestamente falando, a gente precisa dar ao crédito à pessoa que capitaneou todo esse processo. O Marcelo Teixeira Filho foi incansável nesse processo, trabalhando arduamente. Posso dizer de forma bastante clara, porque eu participei desse processo e muito me honra ter trabalhado ao lado do Marcelo Teixeira Filho, porque a gente percebe que é um jovem, a gente está habituado a lidar com os grandes executivos e toda a agilidade que ele proporcionou e a celeridade nesse evento contribuiu de forma definitiva para o sucesso, Irineu. Um debate à altura da importância do Porto de Santos, não é, Marcos? Sem dúvida, e eu sempre falo, né, o pós-evento traz para nós aquela rebordosa gostosa. O day after, o day after que a gente costuma dizer. E uma coisa que bastante me impressionou nesse day after que a gente pontua, Irineu, foi a colocação das pessoas que o fórum conseguiu reunir as autoridades da região, todas as autoridades, a sociedade civil do modo geral, as entidades de classe, todos os sindicatos e de uma forma muito clara foi notório a participação de todas essas pessoas neste fórum, o que surpreendeu de forma bastante positiva. Muitas pessoas me mandaram mensagens, Irineu, através do WhatsApp, pontuando de que é a primeira vez que se viu num evento portuário tantas autoridades reunidas. Ouvi isso lá, inclusive, no debate de muitas pessoas que, de alguma maneira, ficaram até impressionadas porque disseram nunca terem visto antes, né, num evento que abordasse o tema portuário, tantas autoridades reunidas num evento, que nos deixou, obviamente, muito orgulhosos também, não é, Maxwell? Agora, em relação ao debate em si, qual é a avaliação que você faz do que foi discutido lá no fórum? O debate foi bastante produtivo, evidentemente um tema muito espinhoso, porque nós temos de um lado o governo do estado propondo essa questão da ponte. A gente percebeu de forma bastante clara no debate que o governo do estado vem de forma impositiva colocando este projeto. Ontem foi pontuado isto principalmente pelo representante do governo do estado, o governo federal, de certa forma, tentando fazer a mediação, e eu acho, no meu entendimento, que o ponto alto do debate foi a proposta do presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, se propondo a fazer um estudo juntamente com o governo do Estado de forma técnica e capacitada para avaliar todos os impactos, não só no segmento portuário, mas também na mobilidade urbana e fazer uma contrapartida daquilo que é melhor como projeto, se é a ponte
ou se é o túnel. Por outro lado, também o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo se pronunciou no intuito de arrumar, né, ou tentar arranjar verba para complementar esta questão do investimento. Então, eu acho que foi um passo muito bem dado, eu acho que o Fórum contribuiu muito nesse sentido para que a gente possa realmente colocar em pauta a melhor solução de ligação seca para a nossa região. Nós ouvimos durante o evento autoridades e especialistas sobre o tema do fórum, a ligação seca. Vamos ouvir algumas opiniões. Nossa preocupação é só que haja um grande diálogo para que todas as questões técnicas sejam esclarecidas antes de se tomar qualquer decisão. Nós estamos aqui para fomentar essa discussão, fomentar a definição das características, seja da ponte, seja do túnel, quais as vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas, quais problemas cada uma pretende enfrentar, os custos de cada uma dessas soluções, e aí sim temos a clareza de que a melhor solução é uma ou a outra, e aí partimos para a implementação. Essa ponte ela vai ligar as duas margens, né, margem esquerda e direita do porto, né, no fundo do canal, propiciando aí uma logística mais completa da região, uma integração entre as rodovias Cônego e a Anchieta, e também agregando aí a mobilidade urbana como uma opção à balsa. É um conjunto que funciona de uma forma muito integrada em toda a Baixada Santista aqui. Eu sou favorável ao túnel inicialmente por um outro motivo, até por ter a possibilidade de ampliação do VLT. A quarta fase do VLT podendo seguir de direção ao litoral norte. Então, eu prefiro o túnel, mas não é por isso que nós vamos também barrar a ponte caso essa seja a decisão a ser tomada. E hoje a gente se vê num modelo que talvez não contemple toda a população. Por isso essa discussão ela é muito importante, para realmente mostrarmos o que vai ter de eficiência para principalmente quem é morador da Baixada Santista. Que essa ponte, que essa ligação seca, que é mais que necessária, que ela atenda a todos e não só uma parte da população. Olha, Marcos, a gente ouviu aí o Fábio Lavô Teixeira, né, que é o secretário nacional de porte substituto. Você acha que o governo federal tem que participar mais dessa discussão? Está muito ausente dessa discussão o governo federal, Marcos? Não tenha dúvida, Irineu, até porque a gente tem um contraponto absoluto nisso tudo, né? A estratégia, evidentemente, a gestão do Porto de Santos, ele é responsabilidade do governo federal, né? O projeto, ele é do governo do estado. E aí você percebe que existe aí este contraponto que precisa ser, de alguma maneira, equacionada, porque a ponte, na verdade, ela afeta o Porto diretamente. Então, a participação do governo federal nesta discussão, ela é fundamental. Eu acho que o Fábio foi muito feliz na colocação dele quando ele pontua que estudos precisam ser melhor elaborados para que seja feita a avaliação da ponte ou do túnel, evidentemente. Então, isso precisa ser um pouco melhor debatido e um pouco melhor explorado. A gente percebe ainda, Irineu, apesar do fórum ter ocorrido ontem, que muitas informações técnicas, efetivamente técnicas, ainda não estão disponibilizadas para que seja feito uma conclusão absoluta de qual a melhor solução proposta pelo governo do estado, se é a ponte ou se efetivamente e algumas até precisam ser atualizadas, não é, Marcos? Algumas questões técnicas precisam ser atualizadas. O presidente da CODESP chegou a citar lá que o momento político hoje é diferente do momento político em que as outras propostas foram apresentadas. Sim. Eram outros atores políticos que estavam no poder e que, de alguma maneira, também acabaram colocando empecilhos para que os projetos acabassem acontecendo. E você falou com bastante propriedade, até porque estudos que foram elaborados na época da elaboração do projeto da ponte por algumas instituições, hoje, na verdade, não são estudos que são tão válidos quanto eram naquela época, né? Então fala-se que a ponte não inviabiliza a navegação, mas isso não quer dizer que não prejudica, né? Então, assim, precisa ser melhor estudado. A ponte, o projeto da ponte diz que não afeta diretamente o aeroporto do Guarujá, mas não afetar quer dizer que nós podemos receber que tipo de carga, que tipo de avião naquele aeroporto. Então, assim, muitas perguntas ainda não foram respondidas. Eu, honestamente falando, sempre pontuei desta maneira, ainda acho, Irineu, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. É isso que eu ia perguntar para você, quais são os caminhos agora em relação à questão da ligação seca, Marcos? Eu acho, honestamente, no meu entendimento, de que a gente precisa trabalhar um fórum
técnico efetivo em relação a isso. Eu acho que precisa se aprimorar ainda mais este debate para que a gente possa ter um entendimento destas informações técnicas em relação aos pilares que são importantes em relação à ligação seca. Muitos falam, tem de ter a ligação da ponte, do túnel e da balsa? Sim, precisa ter outras ligações secas também. Mas é importante frisar, Irineu, que nós esperamos 100 anos por uma ligação seca, né? Se nós, de alguma maneira, tomarmos a decisão errada agora, talvez a gente aguarde por mais 100 anos. Mas agora há um processo de ansiedade até, né, Marcos? Não tenha dúvida, mas porque, bom, você mesmo já citou, depois de 100 anos, acho que ninguém tem muita paciência mais. Claro, né, mas a gente ainda precisa deixar de ter aquela questão cultural que a gente tem, né? Dessa ansiedade de fazer, perdão, por fazer. Então, existem pilares que são importantes ser atendidos dentro desse projeto. Mobilidade urbana, o Porto de Santos efetivamente e a solução das balsas. Se a gente não tiver um projeto que contemple esses 3 pilares, no meu entendimento, Irineu, a gente está tomando a decisão errada. Bom, Marcos, você continua aqui com a gente. Vamos exibir mais alguns depoimentos de participantes do fórum. A melhor alternativa é um túnel imerso. É assim que basta olhar o que anda acontecendo em outras cidades do mundo, em outros ambientes que envolvam porto ou cidade. A melhor alternativa é túnel imerso, e quando há porto e cidade, que é o caso aqui, não se tem feito outra coisa. Bom, o pró mais forte é que ele não impõe nenhuma restrição à navegação. É hora de bater o pênalti, é hora de resolver, tirar o povo desse sofrimento de atravessar os 400 metros no maior tempo possível. Eu diria que são os 400 metros mais longos do Brasil. É hora de resolver o problema definitivamente. Temos aí o projeto do túnel aprovado, pago, com licenciamento ambiental pronto para início de obras. Já gastamos bilhões em reforma de estádios. Por que não é o momento agora de resolver aquilo que é uma aflição para os munícipes de Santos e Guarujá, para todos aqueles que vêm desfrutar o turismo daqui e tem que se submeter a um serviço perigoso, a um serviço moroso, ineficiente e absolutamente obsoleto, que é o serviço de balsas. Esperamos que definitivamente esse seminário será a luz para um novo tempo, a necessidade de uma mudança, a necessidade de uma tomada de atitude. Tem que se deixar bem claro que quem é afetado em todos esses momentos são os trabalhadores. Todo projeto que vier a ser colocado em prática, com certeza são as pessoas que vêm a ser prejudicadas. Nós temos que trabalhar agora aquisição viável, ou seja, em questão tecnicamente se vai ser menos agressão no meio ambiente, se vai agredir a cidade, porque quando se fala em desenvolvimento econômico tem que ver todos esses aspectos. A questão ambiental, a questão da cidade, se vai ter que desapropriar a casa ou não, porque acaba atingindo os moradores também, que o debate acaba ficando mais calorado. Se a gente vê uma ponte ou túnel que possa atender essa expectativa dos moradores, do município de Santos e do Guarujá, que seria atender a ligação seca sem agredir aqueles que moram na cidade, com certeza vai ter apoio da Câmara, vai ter apoio também de todas as autoridades aqui da cidade, porque isso é uma ligação esperada por muitos anos. Bom, o prefeito de Santos, Marcos, foi um dos que defendeu que a decisão não é se vai ser a ponte ou o túnel, mas o que vai ser feito primeiro e, nesse caso, o que está mais perto de ser realizado hoje, que seria a ponte, teoricamente. Você vê, a curto prazo, a possibilidade de que haja uma segunda ligação seca? Irineu, depende das circunstâncias, né? Eu acho que até o próprio prefeito de Santos, o prefeito do Guarujá, precisam ganhar protagonismo nessa discussão, né? O interesse é das cidades em relação a essa questão da ligação seca. Então, o protagonismo, principalmente dos dois prefeitos, é extremamente importante no meu entendimento. Quando a gente fala da circunstância econômica, hoje o governo do estado diz de forma bastante franca, isso foi colocado no evento, que não tem dinheiro para fazer esta ligação seca. Então, isso é uma circunstância econômica que nós temos agora. Porque essa ligação seca é a Ecovias que vai fazer. É a Ecovias que vai fazer. Se não tem dinheiro público, de uma certa forma, você não pode pedagiar, porque aí é o investimento privado. Isso foi pauta de discussão também dentro do fórum. E se não tem dinheiro para fazer em virtude dessa circunstância econômica, quem nos garante que se nós tomarmos a decisão errada agora, haverá dinheiro para fazer uma ligação seca
como o túnel proposto, né, e que foi fruto de debate, daqui a alguns anos, Irineu. Então eu acho que vale a pena a gente aguardar um pouquinho mais para que nós possamos tomar a decisão acertada. No meu entendimento, é o grande legado que eu acho que a nossa geração pode deixar para a região, essa ligação seca entre Santos e Guarujá, mas que seja a ligação seca correta, não que a gente faça de forma inadequada. Bom, chegando ao fim do nosso papo aqui, Marcos, vamos conferir mais alguns depoimentos dos participantes do fórum. Vivemos numa região portuária e quando a gente vive numa região portuária, a gente para com esse negócio de discutir se porto que tem cidade, cidade que tem porto. Esta é a nossa realidade, é o principal negócio da região e é fundamental que a sociedade debata qualquer coisa que tenha interferência com esse negócio. Uma noite memorável, um debate assim realmente que trouxe muita luz para esse processo. Nós já sabemos, é uma discussão bastante antiga com a comunidade técnica, a comunidade portuária, as pessoas, e a necessidade ela já é clara. Tá certo? Precisa sim uma solução que atenda a população, que atenda a comunidade, que resolva essa questão da travessia Santos-Guarujá. Ficou claro que o governo do estado vai fazer a ponte se assim o quiser a autoridade portuária. Se não for a ponte, não vai ocorrer essa ligação seca. Porque o túnel, a Ecovias não tem tecnologia para construir diante da situação marítima ali. Então, eu até conversei agora com o Casimiro, Tércio Casimiro, que é o presidente da CODES, um sujeito muito esclarecido. E falei, Tércio, conversa com o governo do estado e muda no que você puder mudar o projeto para acertar esses problemas técnicos da navegabilidade. E ele falou que é possível se for afastada a ponte para trás do córrego do Rio dos Bagres. Então, talvez nessa situação possa ocorrer um acerto para fazer essa ligação seca e atender. É necessária discussão, mas que abranja todos os segmentos, né? A parte portuária, obviamente, que eu trabalho nisso, mas também como cidadão santista, de ter um acesso melhor ao Guarujá, não só via as balsas. O programa especial com o melhor do primeiro Fórum Porto e Negócios você confere no próximo sábado às 3 da tarde, com reprise no domingo às 5 da tarde. Também no sábado você confere no Santa Portal todos os depoimentos que a equipe de jornalismo da Santa Cecília TV colheu durante a realização do fórum. Marcos, para a gente encerrar aqui, você acha possível essa alternativa que foi levantada pelo Sérgio Aquino e que foi citada, né, pelo Dr. Ivan Sartori, palavras do presidente da CODESP em relação à mudança do local da ponte? Você acha que isso é possível de alguma maneira? Não, é uma excelente pergunta. Quanto mais a gente afasta a ponte da balsa, menos a gente resolve as questões de mobilidade urbana. Eu acho que o ponto especificamente não é esse. Você afastar efetivamente, você vai atender a questão contratual exclusiva da concessionária. Eu volto a dizer, existem pilares que precisam ser atendidos. Um deles é a mobilidade urbana, a segunda questão é a questão portuária e a terceira questão, não menos importante, é a questão da balsa. Eu acho que tem que focar absolutamente nisso tudo. E para finalizar, depois dessa iniciativa de grande sucesso, quais são os próximos passos? Aumenta a responsabilidade agora, hein, Marcos? Não tenha dúvida, Ineu. E você sabe que eu estava lá no fórum, né? E você foi mestre de cerimônia do fórum e passou um filme na minha cabeça desde quando nós iniciamos esse projeto chamado Porto e Negócios. Para quem não sabe, começou num programa aqui da casa, depois ele ganhou tamanho e envergadura aqui no Caderno Regional e depois ganhou um espaço próprio dele, né, o programa Porto e Negócios, até chegar nesse fórum de debates. A própria sociedade, Irineu, já clama aí para que a gente venha fazer a segunda edição desse fórum de debates com outros temas específicos também. Mas eu ainda acho que cabe eventos semestrais com temas muito mais técnicos em relação ao setor portuário. Eu acho que muita surpresa está vindo por aí, o Marcelinho está se movimentando bastante para que a gente possa movimentar a maior locomotiva econômica que nós temos no nosso país, que é o Porto de Santos. Marcos, parabéns pela realização do evento, sucesso e obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Caderno Regional. Eu que agradeço, Irineu, estou sempre à disposição e quero confessar também honestamente que me senti bastante seguro
por estar ao teu lado ali como mestre de cerimônia, porque você passa uma segurança bastante grande para nós. Muito obrigado, Marcos. Boa noite para você. O Caderno Regional faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. O acidente que provocou a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, em Santos, e outras 6 pessoas, completa hoje 5 anos. Até agora, a maioria dos moradores atingidos ainda aguardam o pagamento de indenizações. Quem vê esta academia assim, funcionando normalmente, não tem ideia do que aconteceu aqui no dia 13 de agosto de 2014. O prédio foi um dos atingidos pela queda do jatinho que levava o então candidato a presidente da República, Eduardo Campos. A academia ficou toda destruída, né? O acidente provocou a morte de outras 6 pessoas que estavam a bordo da aeronave e deixou 11 pessoas que moravam no bairro levemente feridas. 13 imóveis nas ruas Bahia de Abreu e Alexandre Herculano foram danificados. Desse total, apenas 2 famílias entraram em acordo com o responsável pelo jatinho e receberam indenização. Os demais, como o seu Juarez, ainda buscam na justiça o ressarcimento e aguardam o desfecho do processo. Eu sou professor de educação física e foi destruído meu local de trabalho. E na época eu estava com 69 anos. Então, assim, um desleixo total, não só da parte de justiça, como também do aspecto do próprio partido, do PSB. A juíza deu aqui, em primeira instância, essa tutela antecipada, que a gente perdeu. Eu tenho 2 outras ações seguindo, uma de lucro cessante, e a outra de danos morais e danos materiais. Essa de lucro cessante, agora foi feita a perícia técnica geral na nossa contabilidade todinha, nós já tínhamos passado e tínhamos isso bem detalhado, passamos em juízo, provavelmente está na mão dele para ser dada uma sentença, aqui em Santos ainda. O dono da academia prefere não falar sobre números, mas garante, o recomeço foi difícil. Minha esposa voltou a fazer personal training fora e tal, eu voltei a fazer umas avaliações também fora e demos continuidade. Então todo o dinheiro que sobrava a gente pegava e reaplicava aqui dentro. Então primeiro recuperamos um banheiro, depois outro, até os 4. Aí recuperei o fundo da academia aqui, trabalhamos durante 1 ano e pouco e aí começamos a refazer a piscina lá embaixo. Mas tudo isso sem nenhum tostão de ninguém. O ex-presidenciável se dirigia à região para participar de um evento relacionado ao porto, quando o avião em que viajava caiu em uma área urbana no bairro do Boqueirão. O CENIPA apresentou suas conclusões em 19 de janeiro do ano passado. Segundo o documento, ficou constatado que o piloto e copiloto apresentavam cansaço e desconheciam o modelo da aeronave que comandavam. Eduardo Campos já havia sido governador de Pernambuco e ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula. Pesquisas apontavam o político em 3º lugar na disputa à presidência da República. Ele tinha 8% das intenções de voto atrás de Dilma Rousseff e Aécio Neves. A morte provocou uma reviravolta no cenário e fez com que sua vice, Marina Silva, assumisse a chapa. Dilma e Aécio acabaram indo ao 2º turno e Marina apoiou o tucano. Eduardo Campos deixou mulher e 5 filhos. Quarta-feira de chuva e baixas temperaturas nas cidades da Baixada. Vamos conferir a previsão do tempo. Em Santos, tempo fechado com 90% de chance de chuva. A mínima cai a 15 graus e a máxima não passa dos 19. Em Guarujá, dia nublado com possibilidade de chuva pela manhã. Mínima de 15 e máxima de 18 graus. Em Cubatão, o dia também vai ser fechado, com mínima de 16 e máxima de 20 graus. Dia chuvoso também na primeira cidade do Brasil. São Vicente tem céu nublado, chuva a qualquer hora e temperatura que gira entre 15 e 18 graus. Praia Grande tem chuva pela manhã e dia totalmente nublado. Mínima de 16, máxima de 20 graus. Mongaguá também tem chuva, principalmente pela manhã e no começo da tarde. A temperatura varia entre os 15 e os 21 graus. E uma cena inusitada hoje pela manhã em São Vicente. 2 porcos atrapalharam o trânsito na ponte do Mar Pequeno. Um deles conseguiu fugir, mas o outro permaneceu na pista e equipes da Ecovias e da Polícia Rodoviária capturaram o animal. A faixa da direita, sentido Praia Grande, chegou a ficar interditada por 2 horas. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.